Meus irmãos mais velhos, eles liam histórias de super-heróis. E eles não deixavam de forma alguma que eu tocasse na coleção deles. E aí a questão era essa. Essa proibição que fez com que eu começasse a colecionar por conta própria. Porque tudo que é proibido é mais gostoso. Até porque não era tão interessante para uma criança que estava começando a ler história e quadrinhos de super-heróis. Até porque é uma coisa mais complexa e tal. Tem mais diálogos, mais texto. Mas, de certa forma, eu até agradeço essa proibição, porque eu comecei a ler super-herói muito cedo, graças a essa proibição dos meus irmãos. Comecei lendo escondido deles e, eventualmente, eu era apanhado e, consequentemente, eu apanhava. Então, eu passei a pedir a meus pais para comprar para mim. Então, dessa forma, eu acabei criando a minha coleção, que, com o tempo, se tornou uma coleção tão portentosa quanto a dos meus irmãos, para desespero da minha mãe, já que o armário da gente não servia mais para guardar roupa, e sim para guardar gibi. Pegando uma carona na fala do Marcos, puxar logo um tema polêmico aqui. Acho que entre os quatro aqui existe mais ou menos uma divisão, porque eu e André aqui, a gente é altamente consumidor de gibi mensal. A gente não se contenta só em comprar a história fechadinha, um clássico que está lá na estante da livraria. A gente navega nesse mar doido que mistura lixo e coisa de boa qualidade, que é o gibi mensal, que é o capítulo da novela que sua mãe vê todo dia, 6 vezes por semana. São as 22 páginas que a gente consome de personagens que estão aí há décadas. Homem-Aranha, Batman. Já Marcos e Vitor, acho que são mais pro perfil do encadernado, de comprar só arcos fechados, autores fechados. Eu gostaria de lançar esse tema agora, como vocês lidam com isso. Mas é claro que a gente consome mensal, mas faz uma seleção primeiro do que vai comprar, né? Por exemplo, você procura saber o que tem de pior sendo publicado e resolve comprar depois para... Tem que dar uma chance, né? Porque é desacreditado na banca. Mas é aquela coisa, se você for parar para pensar de uma forma mais lógica, o encadernado tem 1 milhão de vantagens, não tem nem comparação. Seja espaço, seja seleção de material, seja a qualidade do próprio produto em si, custo-benefício, tudo isso, o encadernado tem diversos, por mais que seja um pouco mais caro, olhando unicamente o preço, mas tem muito mais vantagens, mas é aquela coisa. Eu tenho prazer em colecionar mensal, as mensais que eu gosto, eu ir na banca todo mês, naquela mesma banca que cada um tem, ver se chegou aquele gibi que você está esperando. E eu não troco isso. Então, muitas coisas, as minhas histórias preferidas eu tenho em mensal e depois eu compro encadernado. Mas eu não consigo colecionar apenas por encadernados. Não é não é a minha cara, não é o meu hábito. Eu acho que nunca vai ser. O que eu fiz foi cortar algumas mensagens. A gente vai aos poucos, vendo que algumas não dá para acompanhar. Mas comprar mensal é uma coisa que, enquanto eu colecionar, eu pretendo continuar comprando. Não acho que você compra, claro. Acho que a história da mensal é um pouco do ritmo também, né? De você ler sempre, todo mês, cria um ritmo, um hábito de leitura. Parece que com encadernado você lê numa tacada só e quando é que você vai ler a próxima coisa? Eu gosto desse ritmo constante. Eu acho assim, eu acho que, na verdade, uma das coisas que me fez parar de colecionar quadrinhos, logo no fim do ensino médio, era o rumo que as histórias estavam tomando. Entendeu? Eu me sentia meio enganado comprando gibi mensal. Você passava a vida toda comprando aquilo, né? E de repente algum roteirista gênio inventava uma saga lá e toda a cronologia ia por água abaixo. E aí eles inventavam uma outra saga para consertar tudo. E era sempre a mesma coisa, sempre o mesmo ciclo. Eu não via coisas novas. Eu não tinha paciência de acompanhar aquilo e tudo. Então eu acabei deixando de comprar o gibi mensal e eu acho que com o cara encadernado eu consigo selecionar melhor o que eu vou comprar. Entendeu? Um arco fechado que você já sabe que aquela história, entendeu? É legal, você pode selecionar pelos autores, pelos desenhistas, entendeu? Então acho que para mim, porque pro meu interesse de ter, eu acho que vale mais a pena focar mais nos encadernados, nas coleções fechadas. Por exemplo, o Wolverine inventaram uma garra de osso para ele.
Eu li aquela historinha do Arma X, do Barry Windsor Smith, que conta a história, né, do Logan, ele ganhando o esqueleto de adamante. Clássico. Pois é, e aí, de repente, um roteirista sabido achou que seria legal o Wolverine perder o esqueleto de adamante, né, e fez o Magneto tirar o adamantium pelos poros dele. Só que ele esqueceu de um pequeno detalhe: sem o adamantium não tem garras. E aí ele foi lá e alterou a história do negócio, né? Ele inventou que o Wolverine tinha garras de osso. Pra que diabo ele quer uma garra de osso? Ele vai dar um soco em alguém e vai quebrar. Entendeu? Não faz o menor sentido. E na própria história da Arma X, o Logan, o poder dele mutante é apenas um fator de cura. Né? Ele ganha as garras no processo de implante do adamante. Então eles alteraram toda a origem do personagem por uma coisa um motivo totalmente estúpido. Sabe, isso é um dos motivos, né? Tem vários, tem a saga do clone do Homem-Aranha, tem N coisas que eu não conseguia mais comprar, porque eu já não estava gostando da qualidade das histórias. Então eu resolvi frear um pouco e selecionar melhor o que eu estava comprando, né? Ir atrás dos encadernados, das histórias mais clássicas, ou de alguma história mais nova, mas que, sabe, você tem como saber a resposta do público com relação àquela história, você sabe se vale a pena comprar ou não aquele encadernado, entendeu? E tem também a apresentação. Na época que eu comprava gibi, era aquele gibi formatinho da Abril, que era papel jornal, impressão vagabunda, custava R$2. O troco do pão. Mas hoje você acaba gastando um pouquinho mais, você gasta uma grana maior com gibis, mas você tem uma qualidade maior, você tem capa dura, você tem papel, a impressão melhor, um papel de qualidade melhor, uma coisa mais fácil de você conservar na sua coleção. Então eu acabo optando por isso. Minha questão foi exatamente essa também. Eu quis deixar de ser refém de histórias ruins. Porque quem compra mensal se torna refém do seu completismo, né? Eu discordo. Você se torna refém do completismo, porque você está lendo um arco de determinado autor que é muito bom. E esse arco termina e entra um novo autor que destrói tudo. Joga fora tudo. Mas como você é completista, você tem que pegar sua mensal todo mês, você acaba comprando uma coisa ruim. E chegou num ponto que eu falei assim, pra que eu estou comprando coisa ruim? Mesmo com o troco do pão. E outra, por exemplo, eu li o gibi do Homem-Aranha. Aí tinha uma historinha de 30 páginas do Homem-Aranha e tinha Thor, tinha... Era o famoso mix, né? Então você gastava, você comprava todo mês, mas você só aproveitava um pouquinho da revista, né? Você tinha que aturar novos guerreiros. Quem é que lê novos guerreiros, pelo amor de Deus? Era legal. Mas, o áudio de Fábio. Era legal. E tem uma diferença, para mim, entre completismo e gostar de comprar mensal. Eu não compro, acho que Rafael também não, mensal com histórias que eu não gosto. Não minta. Eu não compro histórias que eu não gosto. Eu compro mensais para ler boas histórias. Na minha opinião, nunca aconteceu de todas as mensais estarem publicando apenas histórias ruins. Então eu compro sempre mensais. Eu não compro sempre a mesma mensal, independente da qualidade da história. Eu acho que isso é uma coisa, inclusive, que tem uma divergência que eu acho que algumas pessoas priorizam a forma demais. Então, e eu acho que o principal de colecionar gibis é ainda o conteúdo. Então eu compro principalmente para ler. Eu compro a qualidade da edição, do papel, etc. Tudo isso é secundário. Então, e ainda mais depois que você já tem um tempo que você coleciona, uns anos, hoje eu sigo muito autores. Então você já consegue identificar pelo escritor, pelo desenhista, se é o tipo de história que você curte ou não. Então torna mais fácil você acompanhar, quando você quer acompanhar mensalmente, a história que lhe agrada, você não precisa ficar comprando todo mês para saber o que é que vai. Você já tem ideia do que está sendo publicado. Assim, já saindo um pouco assim a questão forma-conteúdo, eu concordo com você, conteúdo é o mais importante. Mas forma, assim, quando você compra um encadernado, capa dura, quando sua namorada chega em sua casa e vê aquilo na estante, ela não vai dizer, você lê gibi ainda? Ela fala assim, pô, que coisa interessante, velho.
Quando seu amigo chega na sua casa, assim, seu amigo que não é nerd, que não lê gibi, fala assim, pô, que bacana isso Todo aí, mundo vai velho. querer emprestar do seu ódio. Exato. Né? Eu não empresto, de jeito nenhum. Aí quando ele vê aquele formato, fala assim, você ainda lê isso, bicho? Então, você que compra, você que paga, então realmente... Não, só uma dica que eu tô lhe dando. É a legitimação dos quadrinhos através do formato. Da forma. Pode falar. Assim, eu comecei a ler quadrinhos com mangá. Por um seguinte, Meus pesos. hoje eu leio muito mais coisas do que mangá, mas eu comecei a ler mangá porque eu tinha muito mais facilidade de adaptar as histórias do que numa saga maluca de universo paralelo que fulano morreu, você tem que saber quem era esse fulano. A cronologia. Cronologia. E aí o que acontece? Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, que é uma saga relativamente longa para mangá, tem 48 edições. Aí você vai pegar sei lá, Homem-Aranha, tá. Nem sei o número que tá, então tá maluco. Antes ou depois do Pacto com o Diabo? Olha, Aí, a minha pergunta é a seguinte, assim, comics eu preferencialmente graphic novel pela essa facilidade que vocês já falaram aí. Agora, assim, qual é a dica ou indicação para uma pessoa que quer começar a ler mensal de comics? Porque eu, sinceramente, não sei como começar. Olha, eu não sei dar essa dica pelo seguinte, porque eu, quando eu comecei a ler quadrinhos, eu fiquei totalmente perdido também. Mas eu falei, porra, não tô entendendo nada, que legal, velho. Eu comecei a ficar interessado em saber quem era quem, o que era o quê, como isso tinha acontecido. Então, assim... Você vai ficar menos perdido à medida que você for lendo. Você não tem como você pegar a primeira revista, você começar a comprar hoje, ler aquilo e entender. Infelizmente, não tem como. Mas... agora sim, existem alternativas. Por exemplo, a Marvel, recentemente, ela criou o universo Ultimate, que seria uma releitura do universo normal dela. Por exemplo, existe a releitura, falaram dos Supremos aqui, os Supremos é uma releitura dos Vingadores. Existe o Homem-Aranha Ultimate, os X-Men Ultimate. Então, se você está começando agora, por exemplo, você pega o universo Ultimate, você vai começar do zero. Só que conforme você for lendo, você vai acompanhar, você também vai, com o tempo, carregar toda aquela cronologia. E aí, quando alguém mais novo chegar para você e perguntar assim, por onde eu começo? Então não existe como é que comece, você tem que começar por qualquer lugar. Porque quando você começa, é que você é atraído por aquilo, vai despertar seu interesse, então você, por conta própria, vai buscar tudo que diz respeito àquele universo. A DC, por exemplo, você pode começar a ler agora. Eu comecei a ler muito novo, eu comecei a ler com 10 anos de idade. Então, é tipo assim, crianças hoje com a internet, hoje em dia qualquer criança Exato, o Google, todo salvo. Hoje em dia, que eu acho que uma pessoa mais velha que quiser começar a ler gibi vai ter dificuldade. É uma coisa que pra gente já é natural. E quando a história é boa, quando o escritor é bom, muitas vezes você pode não entender, mas isso apenas lhe faz se interessar mais. Por exemplo, tem uma história chamada Crise nas Infinitas Terras, que é considerada a história mais canônica da DC. Eu li Crise nas Infinitas Terras quando eu tinha uns 8 ou 9 anos de idade. É uma história extremamente intrincada. É uma história que envolve trocentos universos, bilhões de personagens, que foi feita para leitores muito mais familiarizados. Mas a história é tão boa, que eu achei tudo aquilo interessante. Foi o que fez me interessar mais pela DC. Eu não lia praticamente nada da DC. Porque a história era boa, mas acontece também de histórias ruins, que além disso você não entende nada, e que aí você... Então é uma coisa meio tentativa e erro às vezes. Ou então você perguntar quais são as histórias mais bem aceitas. Os clássicos, né? Para você não, pelo amor de Deus. Questão de exemplificar, ele falou sobre Arma X. Você não precisa conhecer Wolverine para ler Arma X. Você lê Arma X, você vai curtir aquela história. Tipo, se você ler Arma X e não gostar, desista dos quadrinhos. Inclusive, ele tem um preconceito imenso com Wolverine e gostou de Arma X. Então, é uma prova. Por exemplo, assim, ainda exemplificando, existe para mim a minha história predileta em quadrinhos de super-herói, chama-se A Queda de Murdoch, relançada até recentemente. Antes daquilo, o personagem tem muita história. E depois daquilo também tem muita história. Só que se você lê A Queda de Murdoch, você não precisa saber nada do personagem. Porque a qualidade da história está toda centrada ali, naquela história que ele vive naquele momento.
Por isso que o pessoal do mangá fala assim, eu não gosto de comics porque não tem começo, meio e fim. Aí eu digo assim, que é um argumento um pouco falho, porque mesmo que o super-herói existe desde a década de 30, com o Super-Homem, por exemplo, mas os comics americanos se dividem em arcos, hoje em dia. Existe um arco que, por exemplo, dura 12 edições. Então, naquelas 12 edições, você vai ter uma história específica. E aí ela vai terminar depois de 12 edições. Depois, na 13ª, você vai ter um novo arco. Então, o personagem não vai acabar, o personagem não vai morrer, mas aquela história ali, aquele arco terminou, então, para quem lê comics, ele se contenta com aquilo. Ou pode morrer e ressuscitar, claro. Mas tudo depende de como a pessoa morre, como o personagem morre e ressuscita. Assim, uma morte, uma ressurreição bem feita, ela satisfaz. Exatamente. Acho que uma coisa que é bom deixar claro é que, acho que isso não tem tanto em mangá, mas nos comics americanos o personagem é muito maior do que o autor. Você não pode esperar que Miller escreva os Supremos daqui a 20, 30 anos. Vão entrar novos roteiristas. Você tem que aceitar que a vida de comics é isso, é altos e baixos. É desenhista horroroso entrando para desenhar. É desenhista ótimo. Até no meio do arco, às vezes. Pois é. É isso, você tem que se contentar que o personagem nasceu antes de você e provavelmente vai estar existindo depois de você morrer. Por exemplo, Super-Homem, Homem-Aranha, Batman, Capitão América, eles fazem parte da cultura pop. Eles não podem ser mortos, por exemplo. A gente não... Por um tempo. Por um tempo. Eles não podem ser mortos permanentemente. Eles podem morrer, mas em algum momento eles terão que voltar. Ou esperar que lancem o encadernado da fase boa e comprar só a fase boa. Mas a questão também que fase boa, fase ruim, acho que o pessoal, todos nós, às vezes a gente cria uma coisa como se fosse uma coisa meio taxativa, e não é. Tem muitos arcos que muita gente acha bom, e uma pessoa pode pegar e achar uma porcaria, muitos arcos que uma pessoa acha uma merda e a pessoa pode adorar. Rafael é uma prova disso, você sabe disso. Naquela fase do Justiceiro Celestial. Não, aí há exceções, há exceções. O cara comprando isso todo mês, perguntando quando é que E ainda assim, sobre a questão de morrer e ressuscitar, o rapazinho ali matou a charada de uma forma sensacional. Ele falou assim, primeiro quem fez isso foi a Bíblia, porque Jesus Cristo morre e ressuscita. Alguém criticou essa grande obra de ficção? Esse é o cânone. Cânone. Vocês começaram falando sobre a diferença dos encadernados e dos mensais e tal, até você citou que fica bonito na estante, né? Faz uma vista. Quer ver? Tem... Não, eu acredito. E eu queria perguntar sobre o quadrinho digital, que ele está chegando agora com o iPad, que ele até mostrou um material bem legal na mesa 2, e também tem os vários PDFs, né? Então eu queria saber como é que fica isso para vocês que são colecionadores, que têm o apego ao papel, que eu imagino. Satisfaz, mas não convence. Pra mim, pelo menos. Faça analogia aí, André. Analogia para menores de 18 anos, por favor. Analogia não. Vai. Eu acho o seguinte, você pode até acompanhar ou ler, mas você vai ter que comprar a mídia física. É a mesma coisa que quem coleciona DVD não vai se contentar em baixar o filme pela internet. Ele quer ter o DVD na estante. Entendeu? Mesma coisa, pelo menos para mim, que coleciono gibi, eu vou querer ter a mídia física. E, até porque eu acho que ler em papel é diferente de ler na tela do iPad ou do computador. Tem essa questão do ritual, né? De você pegar o gibi na banca e abrir, tirar do plástico. Quem é colecionador valoriza essas coisas. Na verdade, no digital você perde isso. A gente está entrando num campo nebuloso, essa questão do gibi digital. A gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, eu não acho que você, pura e simplesmente, digitalizar uma imagem e colocar no iPad seja interessante. Foi o tema da fala. Foi até o que eu achei interessante, assim, ele criou recursos que tornam o gibi num iPad interessante. E eu acho que é uma coisa que começa a acontecer, assim, a gente fica até muito orgulhoso que começa a acontecer com um conterrâneo da gente, mas é uma coisa que a grande indústria vai ter que trabalhar, vai ter que adaptar o quadrinho para a mídia digital, porque você pura e simplesmente transpor uma imagem para uma mídia digital não é interessante. Agora, eu enxergo várias possibilidades. Estava até comentando com o André a coisa de você ter um aplicativo onde você está lendo ali na mídia digital e você dá um clique e a história pode ficar em preto e branco, você pode ver a arte final, o nanquim. Isso aqui vai despertar interesse
variado. Você não vai se interessar só na história. Você vai se interessar pela arte. Um making-off, tipo um make-off. Assim. Na verdade, a questão de quadrinhos digitais, aí a gente entra em outro campo extremamente nebuloso, que é a questão de pirataria, de scans, etc. Que isso que se mistura um pouco, no final das contas, e gera uma série de questões, uma série de problemas. Por exemplo, eu não vou negar que eu consumo também quadrinhos digitais. Eu baixo muita coisa. Mas, assim, eu conheço pessoas, muitas pessoas, não são anos, Rafael conhece, Vitor conhece, que compravam, liam, e hoje em dia continuam lendo e apenas baixando. Eles só fazem baixar. Sem entrar no campo ético da coisa, que cada um sabe o que. Mas a minha questão é simples. Quadrinhos são uma indústria. Quadrinhos de super-heróis ou qualquer outro, é um conteúdo produzido para ser vendido, para ser consumido. Se você só faz consumir o material e não só faz consumir de graça e não compra nada, você não está dando retorno e não está dando incentivo para continuar produzindo o conteúdo que você quer acompanhar. Então isso acaba gerando Consequentemente, não pode reclamar de histórias ruins. Né? E como muita gente reclama. Só lê, então isso gera a queda de vendas assustadora que teve nos Estados Unidos recentemente, que gerou, por causa dessa queda de venda, teve um reboot da DC, teve toda uma série de providências. Isso se deve não apenas, mas o quadrinho digital consumido através de pirataria é das causas disso. Isso acaba gerando cancelamento de títulos que são bons, que o pessoal só faz ler, mas não compra. Como é que você quer que esse título continue? Entendeu? Aí gera uma série de questões que levaria 5 horas para... Mas acho que é muito fácil falar em quadrinho digital, quanto a maioria do quadrinho digital que é consumido é via scan pirata mesmo. Ninguém entra na loja lá, na Comixology, e paga $1, $2, $3. 99 centavos de dólar, e inclusive é barato, né? O maior é esse que eu já vi mesmo pagar $3 no canal das Trevas. Porque aquilo que eu falei, não presta, mano. O cara vai fazer Digital não presta, né? Se ela pegar o canal das Trevas e presta, vai tentar botar no digital, não funciona, sabe? É isso que eu falei, a questão é o futuro é nebuloso, porque o quadrinho tem que se adaptar a essa nova mídia. E ele não se adaptou ainda. Engraçado que, para variar, Alan Moore falava isso há anos. Ele tem uma entrevista dele muito antiga que ele falava que, questão de quadrinhos digitais, ele falava, velho, o pessoal tá pegando um quadrinho feito por papel e colocando, escaneando. E assim, tem 1 milhão de possibilidades que imagina um Alan Moore da vida que chegar e quiser explorar toda a possibilidade que o inclusive, eu acho que a questão da mídia digital o roteirista e o desenhista, eles vão ter que fazer um trabalho voltado para aquela mídia. Não um trabalho voltado para o papel. Agora, você já está fazendo alguma coisa assim, porque na Comixology eles já botam material que não sai impresso. Tipo, o que é um dos maiores, fora os filmes do Batman, o que é o maior sucesso do Batman nos últimos anos, é o Arkham Asylum e o Arkham City. E a DC está lançando gibis exclusivos para digital, focados em spin-offs do jogo, ou seja, esse universo, já é algo, pelo menos em termos dimensionais de arte e tal, pensado para tablets, para readers digitais, ou seja, não é material que vai ser impresso, não é uma mera reprodução do que você tem em papel. Acho que já é um passo legal, tipo, lançar o gibi no mesmo dia digital e o impresso, é uma iniciativa legal, mas a galera talvez é um tiro no escuro, pode dar certo ou não. E assim, eu acho que mesmo com a mídia digital, a mídia em papel não vai acabar. E aí, como é que vai acontecer? O cara vai ter que fazer duas versões da mesma história, duas versões da mesma edição, da revista, vai ter que fazer uma versão impressa e uma versão digital, porque como ele explicou ali, às vezes o desenho foi pensado para ser lido numa página. Às vezes o cara põe um desenho de uma página inteira, porque ele quer causar um impacto ali, e aí você vai lendo no tablet, você vê a imagem, ou a imagem pequenininha, você tem que dar um zoom, e você perde todo o impacto. Perde a qualidade. Exatamente. Perde a qualidade da imagem e você perde o impacto. Às vezes, numa página você tem a narrativa toda sequencialzinha e ali, no clímax, você vira a página, tem lá aquele desenho que toma a página toda, que é o desfecho do negócio, daquela página está ali grandona, que é para dar o desfecho da coisa. Agora, fugindo assim um pouco da grande indústria, eu acho que já existem artistas que estão trabalhando com essa, não exatamente com a mídia digital para os quadrinhos, mas, por exemplo, no webcomics.
aquele que foi até você me apresentou, His Face Already. Aquilo é perfeito, aquilo ali é talhado para ser lido num navegador, de internet. O que você falou agora que a mídia em papel não vai acabar. Acabar realmente não, mas sem querer ser pessimista, até porque eu compro, o meu formato preferido é o papel. Eu tenho sérias dúvidas se daqui a alguns 10, 15 anos a mídia em papel não vai se tornar cada vez mais nichos bem específicos. Mas o mensal migre para digital. Mas o problema é o seguinte, diminuindo o número de mensais, vão diminuir os encadernados. Porque a grande maioria dos encadernados são compilações de histórias feitas em mensais. O que sustenta o mercado americano é o gibi mensal. E eu tenho sérias dúvidas se você junta a educação das crianças atualmente, que é cada vez mais voltada para o meio digital, cada vez mais contato com isso, a queda de vendas. Então eu creio que tende a se tornar nichos para colecionadores, e o meu medo é que isso vai implicar num material de menor quantidade, de qualidade, oferecido via papel. Acho que o grosso da produção, a maioria das histórias vai ser apenas via meio digital. Mas não acho nem que vai se tornar um nicho. Na verdade, já se tornou um nicho, né? Mais específico ainda. A própria nossa história de vida aqui, na nossa época, quando a gente começou, a gente comprava gibi em banca que tinha rodos de gibi. O troco do pão. Lançava aí de O gibi títulos. que você queria ler, você achava. Hoje em dia você tem que sair peregrinando. Pois é, e o que aconteceu hoje? As mensais estão meio cambaleando aqui e o gibi migrou para onde? Para aqui, para a bancada da cultura. Mas quem vai comprar um encadernado de 50 contos não é o guri de 9 anos que vai pedir, pai, me dá um gibi, ele custa R$ 49,90. O pai não vai dar. Ou seja, está se tornando um nicho que está envelhecendo e não está renovando. Eu acho até que tende a renovar, mas a renovar, na maioria, via meio digital. Eu acho que não vai haver, o que ele falou, será que vai haver a mesma história no formato digital e em papel? Eu acho que não, acho que o que tende a ser feito é as histórias, na grande maioria, apenas no meio digital, entendeu? E papel é uma coisa mais rara. Para mim, o público-alvo do digital, no momento, tem que ser aquela galera que nunca leu um gibi na vida. É o guri que tem um tablet e vê, pô, a DC ou a Marvel tá com um aplicativo, pô, nunca li um gibi, não quero comprar um gibi de papel que vai criar volume no meu armário, mas vou gastar, sei lá, 99 centavos de dólar e dar uma chance a esse gibi aí. É mirar num público novo. A renovação vai ser através da mídia digital. Os velhos, tipo a gente, não é o público-alvo do digital. Pelo menos não deveria ser. Eu queria só entender uma coisinha. Eu achei até que vocês iam chegar nesse ponto, mas vocês não chegaram. Todo colecionador tem um valor de sua coleção. Né? Você sabe quantas revistas você comprou e quanto vale a sua coleção inteira. Eu queria entender como é que poderia ser isso no digital. Como é que você pode dizer, eu tenho tantos a questão de valor. E vender e trocar e passar, sabe? Essa questão de você ter a número 1 da Superman. Pô, todo mundo tem digital, você tá entendendo? Como é que ficaria isso? Acho que vai ser uma coisa semelhante ao arquivo digital, um MP3. Você baixa ali no iTunes, você paga um valor irrisório, mas você não revende. Você não vai ter como revender. Então acho que essa questão do valor capital dessa mídia digital em quadrinhos vai ser como uma música no iTunes. Infelizmente, né? Porque às vezes assim a coisa aperta, a gente quer comprar gibi novo, a gente pega aquele que a gente não tem muita simpatia, vende e manda coisa nova. E também isso varia muito de colecionador para colecionador. Por exemplo, é como o Vitor falou, às vezes a gente quer vender quando a coisa aperta. Mas eu conheço certas pessoas que compram gibis pensando em gibi como investimento. Eu, sinceramente, acho que é um péssimo investimento que eles deviam aplicar em ações, em qualquer que fosse. Sandman vendendo vendido a R$1.000. Há pessoas que compram assim pensando, eu quero surrar porque eu quero revender. Eu respeito, eu não vou questionar, eu só acho que não vai dar certo. Então, eu como colecionador, eu compro o meu gibi para ler 1, 2, 3, 4 vezes depois. Então, eu não penso no valor de revenda daquilo. Até porque eu sempre procuro comprar o mais, eu, às vezes espero, às vezes compro mais barato em promoção e tal. Eu não enxergo muito como coisa de investimento, de valor monetário da coleção. Mas realmente existe um mercado especulativo nos quadrinhos físicos aí. Foi o exemplo que o Vitor citou. Né? Antes da Panini relançar esse Sandman Absolute agora,
a edição 1, o Prelúdios e Noturnos, e o Arco 2, o Casa das Bonecas, da Conrad, eram esgotados e vendidos a preço de ouro. A galera comprou na época de lançamento 2, 3. Pra minha surpresa, tinha quem comprasse, né? E tinha gente que pagava 500, 600, 700 reais pelo encadernado, ou seja, há um mercado especulativo forte nos quadrinhos físicos, que se perde totalmente esse conceito no digital. E assim como deu certo as pessoas que compraram para revender por 500 reais, aconteceu um exemplo clássico daquela bolha especulativa na época do surgimento da editora Image, que os gibis X-Men número 1 por Jim Lee, Youngblood, vários gibis número 1, as pessoas compravam caixas e caixas, vendeu 8 milhões de edições, 9 milhões de edições, o pessoal comprando não para consumir, mas para revender. Foi o que aconteceu anos depois. O Peter David fez até uma piada com isso no gibi dele, Capitão Marvel. Os caras levavam uma caixa daqueles gibis para vender no sebo, e o cara queria pagar $1 por tudo, porque tinha perdido totalmente o... É o que o tempo é senhor da razão, né? A qualidade das histórias serve para forrar... X-Men 1 era bom. Eu tenho o X-Men do Jim Lee, do X-Men 1, que é aquela do começo dos anos 90. Né? Eu tenho 3 versões. Pois é, mas é isso, existe toda essa especulação, e foi daí também do fato que André citou, da galera comprar várias cópias da mesma edição, que nasceu a febre das capas variantes, Isso. 300 capas variantes da mesma revista, mas acho que esse é um conceito que tende a se perder totalmente no digital. É um conceito que praticamente não existe no Brasil, existe numa escala muito pequena e Não risória. é- Agora nos Estados Unidos, Não é significativo do mercado brasileiro essa realidade. você entra no eBay e você encontra edições de Homem-Aranha por centenas de milhares de dólares à venda. No Brasil a coisa é bem menor escala. E vai também muito do estilo de colecionador da pessoa. Para muita gente, não é nem para revender não, mas muita gente quer ter um Homem-Aranha 1, porque é uma edição rara, eu quero ter na minha coleção. Eu mesmo não tenho isso, não tenho nem um pouco isso. Não faço a menor... Se não é uma história que eu estou muito afim de ler, não faço questão de ter na minha coleção. Então varia do estilo da pessoa. Leva muito da praticidade, né, da produção do material, né? Tipo, o desenhista e o roteirista, quando vai produzir o material da escrita, né, entre eles em conjunto, né, tipo, vou te passar isso aqui quando no quadro panorâmico e tal, etc. Eu acho que na parte do meio digital, isso tem que ser tudo revisto, né? Talvez vai entrar muita parte de tecnologia, né? Eu imagino até que o custo de produção deve cair, né? Então tem essa questão. O custo vai cair porque você corta a gráfica, né? Você vai precisar imprimir papel. Exato. Então acho que é uma coisa mais, não sei se deixou dessa forma, acho que é uma coisa mais fechada, né? Tipo, alguma revista, eu acredito muito que o material, quadrinho, Físico. mesmo, acho que não vai perder espaço para digital. Acho que vão resistir, na verdade. Vamos coexistir. Anunciam sempre a morte do livro, né? Acho que o quadrinho físico deve caminhar mas- no caminho. Eu vi uma entrevista de um desenhista, não lembro o nome dele agora, que ele faz aquela Jungle Girl, não lembro o nome desse desenhista agora. Ele desenha Jungle Girl lá nos Estados Unidos. Frank Show? Não, é brasileira. Aí ele fala assim, o cara pergunta a ele sobre o quadrinho, o webcomics, né, e o físico. Ele tem a opinião seguinte, que ele fala assim, que para ele o futuro é o digital mesmo. E o quadrinho físico vai ter mais valor à arte. E ele dá até um exemplo que ele vendeu uma caixa, ele mostra uma caixa assim, que ele vendeu por, acho que foi $2.000, eu não vou assim, ele vendeu essa arte só da capa, ele vendeu, da personagem de um governo. Lá nos Estados Unidos. Aí, se você fala isso aqui no Brasil, o pessoal acha que ele está usando piada, porque ele diz $2.000 uma capa de só uma arte, tá? Aí ele fala, então o papel vai ficar isso aí, vai ficar o valor da arte. E o futuro, para vender assim, produção, vai ser o webcomics, que o papel vai perder muito espaço pro E respondendo ao que o rapaz colocou, como o Vitor falou, da morte do livro, o papel não vai acabar com certeza não, mas até pelo gráfico das vendas, que está tendo uma queda, há muito tempo está tendo uma queda que me parece irreversível, então tende a virar um nicho cada vez mais, e aquela diferencial, vários diferenciais, o papel tem algumas coisas que a internet nunca vai ter. Há certos tipos de arte, preto e branco principalmente, que quando você transpõe ele para o meio digital, ele perde muito da qualidade. Então vai virar uma coisa mais voltada para o diferencial do papel em relação ao digital.
Agora, essa questão de vendas, a gente tem que relativizar de alguma forma. As vendas caem nos Estados Unidos, as vendas dos comics. Porque até onde eu sei, a venda de mangá, ela se mantém no nível, acredito eu, que bom. A venda da própria Turma da Mônica Jovem, que bateu a venda da Liga da Justiça 1, foi até notícia no Comic Books Heroes. E uma coisa que eu acho interessante existe um quadrinho na França, alguns amigos meus foram na França e quando retornaram comentaram comigo. Quadrinho na França não é visto como coisa para criança. Quadrinho na França é uma leitura normal como qualquer outro. E aí, inclusive, eu vi uma notícia que eu achei interessante. É um quadrinho francês que ele estava no topo da lista dos mais vendidos e eles não diferenciavam quadrinho de livro. Era todo material impresso. Ou seja, em segundo lugar estava um livro de algum autor famoso de literatura e em primeiro lugar estava esse quadrinho, que é o Black Sad, que infelizmente a Panini publicou aqui, mas parou no meio do caminho. E falando aí, já que você citou a Panini, vamos começar a falar da nossa experiência com editoras nacionais e algo que começou com a Abril e continua com a Panini, que é a cultura dos mixes. A questão da Abril é muito interessante porque quem começou a ler no final dos anos 80 até nos anos 90, a gente não tinha acesso à informação. Ou seja, o que a Abril trazia pra gente era a verdade. A nossa verdade é a verdade. Tinha um atraso, né? Não, era 2 ou 4 anos. Coisa, 3 anos, 4 anos. E aí... histórias em 96 que era de 92. Exato. A gente não tinha acesso à informação e achava que aquilo era verdade. Aí quando chega a internet, evidentemente todo mundo passa a buscar informação sobre o seu personagem. E aí a gente descobre que várias histórias foram cortadas, alteradas. Desenho O caso clássico das Guerras Secretas. E foi um absurdo, uma coisa assim, fora de razoável. Eu vi algumas justificativas para isso. Não existe. Não, assim, a versão deles é que, por exemplo, tinha a cronologia dos X-Men, não estava na mesma cronologia do Homem-Aranha. Então você não tinha como explicar certos personagens ali na história. O fato é que a Abril lançou... Ele redesenhava, velho. Ele redesenhava. Ele adulterava a arte do desenhista e apagava personagens, enfiava outros ali. E era um carnaval. Abril reeditava literalmente editava todos os seus gibis. Mas como naquela época ninguém tinha internet, todo mundo lia muito feliz. Que aquilo era verdade. Agora, em relação à editora, eu acho engraçado que, principalmente com a internet, você conversa com muitos colecionadores e tal. E assim, colecionador, eu incluo a gente nisso, é um bicho muito chato. É muito chato. Então, sempre vai haver 1 milhão de defeitos nas editoras, que a editora não publicou, o gibi tal, que a editora fez isso, atrasou. Vai ter 1 milhão de coisas. E a Panini, que é a editora atual, tem os defeitos dela, tem muitos. Eu posso citar sem, com perdão do termo, merdas que a Panini fez. Mas assim, em Terra de Cego, que tem um olho a rei. A Panini, comparado com as outras editoras, para mim, pelo menos, ela é disparada a melhor editora em termos de publicação regular de quadrinho, de comics, que já passou pelo Brasil. Fácil. Com todos os efeitos dela. Então, assim, tem o que reclamar, a gente sempre vai ter. E a gente sempre tem que cobrar para a editora para melhorar. Porque mesmo nas publicações mensais, o capricho nas edições é maior. Né? Na época da comparável. Na época da Abril, o gibi ainda era coisa de criança. Era formatinho, papel jornal e troco do pão. Você não era uma coisa voltada para... Mesmo o gibi mais barato da Panini, ele tem uma preocupação maior com o acabamento, com o formato da revista, já é formato americano, que na época, para a gente, formato americano era coisa de outro mundo. O gibi pra gente ficava o Homem-Aranha. Não era nem formato americano, era aquela graphic novel, que é um formato maior ainda, né? Que a gente comprava Só assim, materiais uma a restritos. cada 6 meses, exato. Ainda tem guardadinho lá, ainda tem conserva. Eu ainda compro um título mensal, que é o Beck, da Panini. É o único que eu compro mensal. A Vertigo é um ótimo exemplo de produções, de publicações conturbadas no Brasil. Era a zica na mão de N editoras. Cada um que pegava, largava. Fazendo aí o apêndice clássico, né? Que é a publicação de Preacher. A Panini quebrou uma maldição que existia no Brasil. Preacher quebrou
3 editoras, se não me engano, né? Antes de conseguir ser concluído. Metal Pesado, Brainstorm e... Editoras inclusive, que a tinham... Devi desistiu. Editores que tinham hábitos assim fantásticos, tipo, publicar o material sem pedir autorização pro autor, Sem pagar os royalties. sem pagar royalty, era um costume. A Pixel também tentou, Preacher, ele Tentou, morreu quebrou. no meio do caminho, mas era realmente uma maldição que acabou com o Alamo agora. Tanto que quando a Panini lançou Alamo, eu temi pelo futuro da editora. Da Pixel, e aí peguei esses outros 3 da Panini e estou esperando ela começar do número 1. E agora falar de quem da iniciativa de cortar essa intermediação nacional, da experiência de comprar material direto dos Estados Unidos, importar quadrinhos da Amazon, da Tifol, de outras lojas. Gostaria de começar por Vitor aí, para ele mostrar o material dele. Ele carregou um peso retado, ele tem que... 40 quilos de gibi aí. Mantenha distância, por favor. Para falar um pouco disso, desse mercado de colecionador altamente de luxo, que ainda é um pouco fora da realidade brasileira. Eu digo assim, seu amigo, seu pai, sua mãe, sua namorada chega em casa e vê isso, ele não vai falar assim, você lê gibi até hoje? Ele vai perguntar assim, pô, que coisa legal, velho. Por favor. Mas meu cartão de crédito reclama até hoje. Pois é. Aí o Absolute Planetary, o volume 2, né? É o volume 2? Eu trouxe um porque no eBay já estão vendendo bem caro e Ah, podia sofrer algum especulação. acidente. É material para a polícia. Tire logo do toque, você trouxe de presente pra mim aí, por favor.